Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, a gente vai dar uma aprofundada sobre o estudo das camadas de transporte TCP e também UDP. Alguns detalhezinhos sobre como é que funciona o processo de controle de número sequencial do protocolo TCP, que eu não mostrei na aula passada, eu vou apresentar aqui nessa aula, e a gente vai estar aplicando alguns conceitos práticos também sobre como que a gente utiliza o Wireshark para trabalhar tanto com a camada de transporte TCP quanto com o transporte UDP. Acompanhe comigo. Eu tenho aqui o arquivo TCP cliente, que foi o arquivo que a gente gerou, que vocês têm aí no computador de vocês. Vamos filtrar pelas portas de comunicação que a gente estava utilizando naquele momento, tcp.port igual a 5555. Eu vou dar um aplicar. Esse aqui é o processo de comunicação inicial de uma conexão TCP. Toda comunicação TCP vai ser dada, vai ser iniciada por esse triplo handshake, que corresponde ao SYN, SYNACK e ACK. Então, o que eu vou estar habilitando aqui? Eu vou habilitar os meus TCP flags, mais uma vez. Eu vou vir aqui no TCP flags e habilitar ele como coluna. Então, a partir daí, eu posso visualizar qual o status dos bits para a máquina de estado do protocolo de transporte TCP. Além disso, eu quero monitorar aqui o número sequencial, sequence number. Então, você pode clicar com o botão direito aqui e habilitar como coluna. Eu gosto de deixar sempre centralizado, número sequencial. Eu quero mostrar também o Next Sequence Number, pode ver aqui que é um metadado que o Wireshark está adicionando. Next Sequence Number, então adiciona ele como coluna. Então eu vou deixar ele aqui centralizado. E eu quero colocar também o tamanho do meu payload, que está sendo transportado sobre TCP. Nesse pacote aqui, onde foi feito um push da máquina cliente para o servidor, foi enviado 9 bytes. Então você pode ver aqui esses 9 bytes, o tamanho do meu cabeçalho de payload. O Wireshark tem 9 bytes de conteúdo. Então o que eu quero apresentar é essa informação que o TCP está apresentando como metadado ali na camada 4. TCP Segment Length, então aplico como coluna. E a partir daqui a gente pode observar o comportamento de alguns cabeçalhos do protocolo TCP. Olha só que interessante. Quando eu enviei uma informação do meu cliente para o meu servidor na porta 5555, eu enviei 9 bytes de informação. Então perceba que o Wireshark ele calculou o número sequencial do pacote, 1, somou com o payload e calculou o próximo número sequencial. Então a próxima informação que ele vai enviar a partir dessa conexão no sentido cliente para o servidor tem que começar com 10. Então, próxima comunicação cliente-servidor onde foi feito um push ACK foi esse aqui? Não, porque esse aqui foi do servidor para o cliente. O próximo push ACK foi feito do servidor para o cliente, então é essa aqui que eu quero, e perceba qual que é o número sequencial dele. Justamente o que ele tinha calculado aqui no Next Sequence Number. A partir daí foi feito um push, novamente no sentido do cliente para o servidor, começando com o número sequencial 10. Qual que é o tamanho do payload que eu estou enviando nesse pacote? Payload é de 20 bytes, cliente para servidor 2, ou seja, aqui tem 20 bytes que eu estou enviando. E você pode ver que o Next Sequence Number é justamente o número sequencial atual somado do meu payload, vai calcular o próximo número sequencial. Então, olha só que interessante. Vamos acessar um site HTTP e vamos seguir essa comunicação do número sequencial entre cliente e servidor sendo estabelecido. Eu vou iniciar aqui uma nova captura. Vou selecionar minha interface, eu vou limpar o meu filtro, vou acessar www.gilsonjust.com. Vamos deixar ele carregar o site. Muito bem, já carregou o site, tranquilo. E a partir daqui, como é que eu faço para eu seguir essa comunicação? Primeiro passo, eu gosto de buscar pelo DNS, ou seja, se eu vier aqui DNS contains Gilson, eu vou achar aqui uma série de requisições DNS sendo enviadas entre cliente e servidor, e a resposta está na comunicação do meu DNS server com a minha máquina. Justamente eu devo ter o answer aqui, onde gilsonjust.com corresponde ao endereço IP 50.116.87.158. Eu vou copiar essa informação e eu vou vir aqui e colocar ip.address igual ao meu endereço IP do site ao qual eu estou me conectando. Perceba que eu tenho o início da minha conexão TCP, onde ela é dada pelo SYN, SYNACK, ACK, ou seja, aqui
está começando a minha comunicação TCP entre a minha máquina e o servidor HTTP. Você pode ver que eles conectam na porta 80. E se eu vier aqui habilitar o String Index para eu poder seguir essa conexão, vou habilitar ele com uma coluna. Você pode ver que eu tenho diferentes string index 18, 19, 20, por exemplo, ou seja, ele está gerando outras conexões TCP, justamente porque o site não é HTTP e sim HTTPS, ou seja, inicialmente ele faz uma requisição HTTP, mas depois ele renegocia para uma conexão HTTPS sobre um novo string index. Esse é o motivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar o meu string index 20. Então, eu vou vir aqui, eu vou filtrar por esse novo string index que foi gerado na minha página HTTPS. Muito bem, então eu devo ter somente o string index 20 aqui selecionado agora. E vamos dar uma olhada como é que funciona o processo de comunicação TCP sobre os cabeçalhos de controle agora. Eu tenho aqui o meu SYN, SYN-ACK e ACK, o meu triple handshake ocorrendo entre a minha máquina cliente e o meu servidor HTTPS. Então, feito o triple handshake, eu tenho o meu push da minha máquina com sequence number 1 enviando 517 bytes para o meu servidor. Perceba que o next sequence number é 518. Então, qual que é o próximo envio de informação da minha máquina para o servidor? Está aqui no 518. Você pode ver que aqui é um ACK e aqui é um push, que ele está fazendo de 80 bytes. Então, como eu estou fazendo um push com o número sequencial 518, enviando 80 bytes para o meu servidor, o próximo número sequencial é 598. Se você olhar a próxima comunicação da minha máquina com o servidor, sobre o número sequencial 598, eu estou enviando 170 bytes, então o next sequence number vai ser 768. E é esse aqui. Enviando 350 bytes, o próximo número sequencial é 768 mais 340, que vai resultar em 1108, e 1108 é justamente o próximo pacote que eu estou enviando da minha máquina para o servidor 31 bytes. Então é assim que a gente segue uma comunicação TCP, se baseando no número sequencial e no próximo número sequencial, sempre levando em consideração o tamanho do payload que o TCP está carregando. Então, assim que a gente utiliza os cabeçalhos de número sequencial, próximo número sequencial, para que a gente possa seguir uma comunicação TCP. A gente vai aprofundar isso daí um pouquinho mais para frente. Vamos dar uma olhada agora na comunicação UDP. Mas antes, eu vou salvar esse arquivo aqui para vocês. Então, save as. Vou salvar aqui como TCP Gilson Just captura. Então, vocês têm esse arquivo aqui, podem estar utilizando ele para seguir esses mesmos passos. E eu vou seguir agora uma comunicação UDP. Vou limpar esse filtro. Eu vou subir o meu softphone. Tenho aqui o meu ramal 1010 registrado e eu vou estar fazendo uma ligação para o meu ramal 1003. Muito bem, já estou capturando esse tráfego. Atendi a minha ligação. Alô, 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 testando 1, 2, 3. Você pode ver tráfego DP rolando aqui. As minhas colunas TCP que eu tinha habilitado simplesmente são inúteis aqui nesse momento de tráfego, de coleta. Então posso até desabilitar elas ou mantê-las aqui. E eu vou desligar minha chamada. Muito bem, dados capturados. Eu vou salvar essa captura para que você possa utilizá-la aí. UDP ligação string. Salvei e eu vou vir aqui, eu vou filtrar por SIP ou RTP. Eu vou desabilitar as minhas colunas que eu havia habilitado para seguir o protocolo TCP e vamos focar aqui um pouquinho no UDP, como que a gente vai trabalhar agora. Eu vou habilitar aqui o meu metadado de camada 4, string index 18, aplicar como coluna para que eu possa seguir ele. Você pode ver que eu tenho string indexes diferentes aqui para cada sentido de comunicação, ou seja, eu tenho string index para o protocolo SIP, eu tenho string index diferente para o protocolo RTP. No sentido do SIP server para a minha máquina, eu tenho string index 20, e eu tenho um outro string index da minha máquina para o SIP server, que é o string index 19. Ou seja, se eu simplesmente filtrar por RTP, eu vou estar pegando toda a comunicação, tanto da minha máquina para o SIP server, quanto no sentido reverso. Mas quando a gente vai trabalhar com análise de tráfego RTP, a gente tem que analisar o tráfego em um único sentido. Por isso que é importante a gente poder separar ele. De que forma?
Posso separar pelo meu String Index ou simplesmente pelo meu SSRC, como a gente já havia visto. Pelo String Index, eu estou utilizando um metadado do Wireshark. Pelo SSRC, eu estou utilizando uma informação específica do protocolo RTP para filtrar, o que é muito mais confiável. O String Index é um metadado inserido pelo Wireshark e ele é baseado na comunicação endereço IP, porta de origem, endereço IP de destino, porta de destino. Se por um acaso esses dados aqui vierem a se repetir, o String Index vai ser o mesmo e você pode misturar uma comunicação com a outra, o que às vezes não é muito interessante. Por isso que é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Então, se eu vier aqui filtrar pelo meu String Index 19, vamos lá, clicar como filtro. Você pode ver que eu estou pegando a comunicação da minha máquina para o meu SIP Server, na porta de origem 4000 para a porta 19272. Agora, se eu vier aqui filtrar pelo meu SSRC, você pode ver que com o String Index 19 eu tenho 1081 pacotes, 44,4% do tráfego apresentado. Se eu vier aqui filtrar pelo meu SSRC, perceba a quantidade de pacotes apresentados. 1082 pacotes, ou seja, teve uma pequena diferença. Um pacote foi apresentado a mais com SSRC e um pacote foi apresentado a menos com o String Index. Então você pode ver que o String Index é uma ferramenta muito prática, muito boa, mas às vezes ele não representa exatamente o que você quer buscar. Por isso que é importante a gente cuidar com esses detalhes. Qual que é a pequena diferença que existe aqui entre o String Index 19 e o SSRC? Então, vamos dar uma procurada aqui. Você pode ver que o primeiro pacote enviado partiu do endereço IP 23, que é a minha máquina porta 4000, para o meu SIP Server na porta 19272, UDP. E o Wireshark ele carimbou ele como String Index 18. Já o próximo pacote, 20 milissegundos depois, ele passou a taguear como String Index 19. Perceba que os dois pacotes possuem o mesmo SSRC, 601A. Se eu vier aqui, 601A, ou seja, o SSRC é o mesmo, porém o String Index variou. E, além disso, se eu quisesse filtrar esse tráfego aqui, eu poderia pegar udp.src port igual a 4000 and udp.dst port igual a 19272. Essa seria uma forma de eu estar filtrando esse tráfego. Perceba que eu tenho 1082 pacotes. Na hora que eu der um OK, eu tenho 1082 pacotes. Então, existem várias formas da gente estar filtrando a mesma informação, seja por porta de origem e destino, seja por string index, seja por SSRC. E como você pode ver aqui no UDP, a gente não tem um cabeçalho de controle, assim como a gente tinha lá no TCP. Qual que é o número sequencial do pacote, qual que é o próximo número sequencial. Isso tudo a gente não tem aqui no cabeçalho UDP. Porém, eu tenho essas informações no meu protocolo RTP. Se eu vier aqui habilitar ele como coluna, olha só que interessante. O meu controle ele está simplesmente na camada superior. Ele não está na camada 4, o DP. Ele está na camada RTP. O meu número sequencial, perceba que é 29359, 29360, 361, 2, 3, 4, 5. Caso ocorra alguma perda de pacote UDP durante esse processo, você vai ter uma diferença do número sequencial 29368 para 29370, por exemplo. Você teria um pacote perdido e através do número sequencial do protocolo RTP que você teria conhecimento dessa falta. Existem outras telas que te auxiliam a verificar isso daí, mas você pode ver que o controle da comunicação, no caso do UDP, é repassado para as camadas superiores. Então, essa é a grande diferença aqui. Então, essa é a grande diferença que existe entre o protocolo TCP e o UDP, que no UDP você terceiriza o controle para as camadas superiores. Já no TCP, o controle está na camada de transporte. Você não precisa se preocupar com perda de informação lá na tua aplicação enquanto você desenvolve ela. Essa é a grande diferença entre esses dois protocolos. Se ambienta a esse processo de adicionar as colunas que vocês gostariam de ver, de visualizar quais são os cabeçalhos de controle da máquina de estado do protocolo de transporte TCP e também se habituar a esse processo de adicionar colunas, tanto no TCP, UDP, ou seja lá qual for o protocolo que você estiver analisando, para facilitar a visualização das informações que mais interessam para você durante o processo de uma análise em que você estiver realizando. Então, vamos lá, até a próxima aula.